Galera do segundo ano, esse aí é o conteúdo de vocês do quarto bimestre, tá? Quem foi meu aluno no ano passado, no primeiro ano, provavelmente teve esse mesmo conteúdo. Porém, nós mudamos o programa e por isso vocês terão de novo, olha que legal, né? Então, vamos a ele, tá? A anatomia é o estudo, né, da constituição e desenvolvimento dos corpos dos seres vivos, né? Em um belo momento, logo depois da Idade Média, mais ou menos, a ciência resolveu estudar o que tinha por dentro dos corpos. E aí começaram os estudos de anatomia, porque até então a igreja não deixava mexer nos corpos, né, dos mortos. Então ninguém sabia o que tinha dentro do corpo e a gente tinha um enorme atraso, né, no desenvolvimento da ciência médica, principalmente por conta disso, tá? Então a gente vai ver mais ou menos um pouquinho só, tá? Porque isso aí é um estudo gigantesco, não dá para falar em uma aula só, tá? A gente vai só passar como funciona o nosso corpo e o que tem dentro dele, certo? Assim que eu descobri como é que isso passa o slide. Vamos começar pela cabeça. A cabeça tem dois ossos, que é o crânio, né? Esse aglomerado de vários ossos, né? Em cima, que se chama crânio, e embaixo, aonde a gente articula para morder, que é esse pedacinho aí que tem o queixo, né? É a mandíbula, tá? E aí tem uma articulação que se chama temporomandibular. E o músculo que faz você abrir e fechar a boca é o masseter. Tem vários outros músculos aí, tá vendo? Tem o levantador do lábio, tem até um bonitinho aí que se chama bucinador, que é um nome lindo, né? Tem o risório, que você usa para rir, tá? Então, existem vários músculos aí ao redor da nossa cabeça. A maioria é usado para a gente ou mastigar ou fazer expressões faciais, tá? São músculos bem pequenininhos, a maioria deles, tá? E aí a gente vê o pescoço. Os ossos que tem no pescoço são esses aí que vocês estão vendo bem no meio da figura, que são as vértebras, tá? Que são ossos bem chatinhos, chatinhos que eu falo de chatos mesmo, tá? De formatos de chato, achatado, que ficam um em cima do outro, tá? E aí no pescoço a gente tem as vértebras cervicais, são 7 vértebras cervicais. E lá em cima, na base da cabeça, a gente tem duas vértebras especiais, que é o atlas e o axis, que fazem a gente mexer a cabeça para um lado e para o outro, tá? Que elas têm uma articulação, né, diferente ali, um tipo diferente de vértebra. Depois eu vou mostrar para vocês em outro documento, tá? Como é que é o atlas e o axis. Eles são bem diferentes e fazem a gente conseguir fazer vários movimentos com a cabeça, tá? E aí eles formam a articulação atlantoaxial. Tem vários músculos aí pelo pescoço também, tá? Dá para ver aí os nomezinhos na figurinha, mas o músculo mais importante que passa aí é esse de nome lindo e gigantesco chamado esternocleidomastoide, né? Ele tem origem lá no externo, lá no tórax, passa pela clavícula e vai lá em cima na mandíbula, tá? E aí a gente vai descer para o tórax. O tórax é muito interessante porque ele tem vários ossos aí, né, que são as costelas, né? E na parte posterior, nas costas, a gente tem a coluna, né? Tem várias costelas que ele articulam com as vértebras da coluna, né, na parte posterior, e na parte anterior elas articulam com o externo, que é esse osso que está aí no meio, tá? Esse osso que também é um osso, tá, achatado, parece uma ripazinha, passa ali, né? E lá em cima, que parece uma última clavícula, à esquerda ali, dá para ver que tem uma clavícula ali, que é um osso que vai do externo
até a articulação do ombro. Ele encontra lá na articulação do ombro, tá? E na parte posterior ainda tem as escápulas, que são ossos que também encontram na articulação do ombro e parecem, né, tem alguns teóricos aí que dizem que é um resquício evolutivo de asas, porque elas parecem asas mesmo, tá? Tem aí as articulações principais do tórax, são as intercostais, que são as articulações entre as costelas, né, que tem um tecido conjuntivo entre elas, e os músculos que tem aí na frente, que são os principais, são os peitorais, que são os músculos que a gente usa para fazer flexões, para fazer supinos, né, para empurrar coisas, né, e para fazer o braço, né, flexionar na frente do nosso tronco, tá? É uma função muito interessante, muito importante dessas costelas é proteger os órgãos internos que estão ali atrás das costelas, são os pulmões e o coração, tá? São os órgãos mais vitais que a gente tem. Por isso que a gente tem esse formato de caixa aí, tá? Abaixo do tórax a gente tem o abdômen. Abdômen ou abdômen, tanto faz, tá? Tem vários músculos aí, tá? Tem o oblíquo, tem o reto do abdômen, né? Vocês podem ler na figurinha aí quanta coisa tem aí, né? E o que o abdômen faz? Ele dá sustentação ao nosso tronco. Na parte posterior, nas costas, entre o tórax e o quadril, a gente só tem a coluna, só tem vértebra em cima de vértebra. Então, se você não tiver o seu abdômen fortalecido, onde vai parar o peso da sua cabeça, do seu tórax e dos seus braços? Todo na sua coluna. Um abdômen fortalecido, ele tira esse peso da nossa coluna, né, e distribui pela musculatura do abdômen, o que faz com que você não se torne um velho cheio de dor na coluna. Então, fortaleça o seu abdômen, tá? A gente tem várias articulações aí entre as vértebras que fazem a gente conseguir, né, flexionar e estender o nosso tronco, tá? E tem também um músculozinho com um nomezinho muito peculiar chamado iliopsoas, que ajuda a gente a flexionar a nossa coxa, né, levando a coxa em direção ao abdômen, tá? Aí a gente tem o dorso, que seria a parte posterior, né, do tórax e do abdômen, né, que tem a coluna vertebral toda e tem a parte de trás das costelas, ainda tem costelas aí atrás, tá? E tem vários músculos aí. O maior de todos é esse grande dorsal, que quando a gente faz uma barra, né, puxa o nosso peso para cima ou puxa uma barra na nossa direção, né, de cima para baixo, é ele que mais trabalha aí. Tem também o romboide, o trapézio e o eretor da espinha. O eretor da espinha faz a gente poder levantar a coluna quando a gente está com o tronco flexionado, tá? Também é muito importante manter as funções desses músculos, porque eles são responsáveis pela nossa boa postura. E aí você evita várias dores na coluna, tá? Inclusive alguns exercícios que eu passo são para isso, como o super-homem, por exemplo, que vocês fizeram com certeza, né? A gente vai ver agora os ombros, né? Que é uma articulação que eu já falei lá, ó, da clavícula, tá vendo? Esse ossinho aí mais alto, que vai lá na pontinha do ombro, clavícula. Atrás tem a escápula, né? E aqui mais à esquerda, esse maiorzinho aí é o húmero, tá? E aí o ombro é uma articulação que faz muitos movimentos, né? Ele faz flexão, extensão, abdução, adução, rotação, são muitos movimentos. E quem ajuda muito nesses movimentos são os deltoides, tá? Tem 3 deltoides, um anterior, um posterior e um médio, né? Que são esses músculos que estão aparecendo aí na figurinha, tá? Os braços, tem um osso só no braço, que é o húmero, tá? E ele articula com o cotovelo, que ele vai articular com o rádio e com a ulna. Tem vários músculos aí. O músculo anterior que está na frente, né, na parte da frente, é o bíceps. Ele tem esse nome porque ele tem 2 músculos ali, 2 cabeças musculares que chama, tá? E
Atrás, na parte posterior do braço, tem o tríceps, que são 3 cabeças musculares, tá? O bíceps faz a flexão do braço, leva a sua mão em direção ao seu ombro, e o tríceps faz a extensão, que é o movimento contrário, tá? No antebraço, tem um monte de músculo aí, tá? Os principais são o braquiorradial e o radial e o palmar longo, que ajudam a fazer os movimentos da mão. Por isso que tem tanto músculo. A mão também tem vários movimentos, porque tem vários dedos para serem movimentados, tá? E aí ele articula o rádio e a ulna com o húmero no cotovelo, fazendo a flexão e extensão, né? E articula lá no punho também, fazendo flexão, extensão, pronação, supinação, que é virar a palma da mão para baixo, virar para cima, tá? E ainda faz uma abdução e uma adução. A gente consegue mover a nossa mão para um lado e para o outro, né? Então, por isso que tem tanto músculo, tá? Vamos ver o quadril. O quadril é o osso ilíaco, né? O pessoal chama de quadril, de bacia. Bacia é um nome muito antigo, não chame mais, tá? Chame de quadril. Mas é o osso ilíaco com o sacro, a coluna sacral, que, ó, tá vendo aquele pedacinho que parece um rabinho? Também tem uns teóricos que dizem que é um resquício de cauda aquilo ali, tá? Aquilo ali é a coluna sacral, tá? E o fêmur, a articulação do fêmur, que a gente chama de articulação coxo-femoral, né, que articula com o ilíaco. Esse conjunto é o quadril, tá? E nele tem os glúteos, que são 3, o máximo, o mínimo e o médio, tá? E aquele músculozinho que eu falei também antes no abdômen, o ilipsoas também, ele participa aqui, tá? Também é uma articulação que faz muitos movimentos, tá? Faz flexão, extensão, abdução, adução, faz rotação, é bem parecida com o ombro, um pouco mais limitada, mas bem parecida com o ombro, tá? Logo abaixo do quadril tem as coxas, que tem o fêmur, que é o nosso maior osso, né? E na frente, na parte anterior, a gente tem o quadríceps, né? O sartório, e na parte de trás a gente tem o bíceps femoral. Então nós temos 4 ventres musculares, 4 cabeças musculares, para estender o nosso joelho. E nós temos 2 para flexionar. Quando você vai chutar uma bola, você está usando o quadríceps, tá? Nas pernas, a gente tem 2 ossos, que são a tíbia e a fíbula. A fíbula é um osso fininho e a tíbia é um osso maior, mais grosso, tá? Os músculos que a gente tem são o tibial anterior, gastrocnêmio sólido. O tibial anterior faz o seu pé flexionar na direção do seu joelho. E o gastrocnêmio sólido faz a sua panturrilha, né, contrair, e aí estende o seu pé na direção do chão ou na direção da sola do seu pé, tá? Estica o seu pé. E ali embaixo a gente tem a articulação também do tornozelo e no meio a do joelho, tá? A joelho só faz flexão e extensão. O tornozelo, ele faz mais movimentos, né? Ele faz flexão, faz extensão, faz pronação, faz supinação, faz até uma rotaçãozinha, tá? Avaliação, depois eu falo sobre isso. Vou mostrar para vocês um outro documento agora. Deixa eu ver onde está o filho da mãe. Que mostra muito mais coisa da anatomia. Ó, aí já tem um bonequinho bem bonito, né? Vamos olhar o que nos interessa. Olha aí o crânio. O crânio parece uma coisa só, mas não é. Ele tem várias fissuras ali, que quando a gente é bebezinho, quando a gente é criança, aquelas fissuras são cartilagens, né? Que vão ao longo do tempo se fechando. E aí, ó, tá vendo como tem rachaduras aí no meio? Isso aí, quando a gente é criança, é cartilagem. Por isso que você encosta, às vezes, no crânio de uma criança de 1, 2 anos e é meio molinho, né? Quando é mais bebezinho ainda, é mais molinho ainda, é porque tem muitas cartilagens aí, tá? Ó, por cima, tá vendo? Parece que são vários ossos colados um no outro, né? Mas são cartilagens que vão se fechando ao longo do tempo, tá vendo? Aí já é a visão por baixo,
Ó, tem o espaço ali para entrar a medula, para articular o atlas e o axis, aquele buraco gigante ali, tá vendo? Eu vou tentar disponibilizar esse documento aí para vocês também, para quem gosta, poder ver bastante coisa, né? Cadê as vértebras? Eu quero ver as vértebras. Aí, ó, quem vai ser dentista já pode ver um monte de dente aí também. Ó, essa é a vista da mandíbula. Tá vendo lá em cima onde tem o A circuladinho? Ali é onde ela articula com o crânio, que é aquela articulação temporomandibular lá, a ATM, famosa. Tá? Aí ela de lado. E essa é a clavícula que eu falei lá, que fica ali em cima no tórax, do lado do ombro. Essa é a escápula, que ó, parece uma asa, tá vendo? Lá onde tem o A e o B é onde o ombro ele encontra com o húmero. No C é onde o húmero encosta lá dentro da cápsula articular. Né? Aí ó, já é o outro lado da clavícula, tá vendo? Ó, o húmero vai encaixar ali onde está o D, o E e o F. Da clavícula não, falei errado, essa aí é a escápula. Ó, aí já é a escápula vista de lado, tá vendo? Ó, bem ali onde está o C é onde o húmero se encaixa. Tá? Aí já é o húmero. Ó, lá onde está o B, o D, é onde ele encaixa lá no C da escápula. Tá vendo? E embaixo, onde tem o I e o M, é onde ele encaixa com o rádio e com a una que articula o cotovelo. Ó. Aí é o outro lado dele, de costas. Olha lá a una. Tá vendo que onde tem a letra A ali tem um encaixezinho certinho? Exatamente onde ele encaixa ali no H e no I do húmero. Tá? Aí é outra vista da una. Aí é o rádio. Como é que eu sei qual é o rádio e qual é a una no meu antebraço? É muito simples. Você bota a mão no seu dedão. O seu dedão é a antena do rádio. Quando você vai seguindo, né, com os dedos em direção ao antebraço, e aquele osso ali é o rádio. O do outro lado só pode ser a una, tá? Aquele A ali, ó, lá em cima, ele articula lá no húmero, no cotovelo, tá? Aí já é onde ele articula com o carpo, com a mão, tá? É o punho. Tá? Aí, ó. Aí tem a mão, olha quanto ossinho tem na mão. É muita coisa. Tudo isso articula para fazer os movimentos da mão. Esse aí é o dedo, né, que chama de metacarpo, e várias falanges. Tá? Ó, mão de novo, outra vista. E aí tem a articulação do ombro, a gleno-humeral. Tá vendo? Ó, o húmero, escápula, e do outro lado tem a clavícula. Aí já é a articulação do cotovelo, ó. O húmero radial. 3 ossos, ó. O húmero em cima e rádio e una embaixo. Outra vista dela, da mesma articulação. Aí é do punho, tá vendo? O pessoal fala pulso, mas é errado, tá? Isso aí é o punho. Pulso lembra que é a pulsação do coração, tá? Outra vista da mão, do punho também, tá? Aí já mostra os membros inferiores. Esse aí é o quadril, é o ilíaco, tá? Ali onde está a letra E é onde entra a cabeça do fêmur, tá? Outra vista do ilíaco. Aí o fêmur, ó lá onde está a letra A, é onde ele encaixa lá na E do quadril, para articular. Tá? Aí a patela é um ossinho triangular que a gente tem no nosso joelho, para ajudar na extensão da nossa perna. Tá? Aí mostra ó, a articulação do joelho, em cima o fêmur, embaixo a tíbia, do ladinho ali, à direita, tem a fíbula. Tá? Ó, a tíbia,
outra vista dela. A fíbula, ó, como é fininha, perto da tíbia. Ela parece estar ali só para estabilizar, né? Esse aí já é o pé, tá? Visto de cima. Aí é o pé visto de baixo. Do lado, do outro lado, tá? Também um monte de ossinho, parecendo a mão, tá vendo? Aí a articulação do tornozelo, ó, a fíbula está aqui de frente, de atrás está a tíbia. Ó, agora dá para ver a tíbia grande ali no A, a fíbula no D e embaixo o calcanhar, né? A articulação coxofemoral, que é o quadril, em cima o ilíaco, embaixo o fêmur, tá? Aqui tem uma curiosidade muito legal, que quando os velhinhos têm osteoporose, eles às vezes quebram a cabeça do fêmur e caem. E não o contrário, o pessoal fala que caiu e quebrou o fêmur. Não, normalmente eles quebram primeiro, porque é muito fino o osso que junta ali a cabeça do fêmur no fêmur mesmo, no corpo do fêmur. O que aconteceu? Continuar porque ele resolveu parar aqui de gravar minha tela, não sei porquê. Aí, ó, dá pra ver os ligamentos do joelho, tá? De frente, de lado. No meio ali tem o famoso menisco, que sempre dá problema, principalmente em atleta, esse pessoal que insiste em ser super-homem, né? Aí, ó, tem os ligamentos cruzados, tá vendo que eles cruzam um do lado do outro, né? Aí tem os ligamentos do tornozelo e do pé, né? Isso aí é por trás do pé. Vista lateral, outra vista do outro lado, e essa vista é de baixo, da plana da sola do pé, tá? E essas aí são as famosas vértebras cervicais. Era isso que era importante vocês entenderem. Ali em cima, ó, tem o atlas e o axis, tá vendo? Ele vai mostrar em mais detalhes daqui a pouco. Olhando de lado, as vértebras cervicais é um ossinho em cima do outro e no meio passa a medula, passam várias terminações nervosas e vasos sanguíneos. Aí tá, ó, o atlas. Tá vendo? Vendo de baixo e depois embaixo vendo por cima, né? E essa daí, ó, é o axis. Então, quando uma articula com a outra, a gente consegue mover a cabeça, né, para um lado e para o outro, e girando. Todos os movimentos da cabeça a gente faz por causa dessas duas vértebrazinhas, esses dois ossinhos aí, pequenininhos, né? E essa é uma vértebra cervical típica. Todas elas são parecidas com essa daí, tá? Ó. Nota que todas elas têm um buraquinho ali no meio, né? Um buracão no meio e dois buraquinhos do lado, que é para passar a medula no meio e vasos sanguíneos e terminações nervosas do lado, tá? Essas daí já são as vértebras torácicas, ficam atrás do tórax, tá? Essas aqui estão viradas para a parte da frente do corpo, tá? Para a parte anterior. E essas aqui estão viradas para trás, para a parte posterior, tá? Essa é uma vértebra torácica típica, tá? Primeiro, né, de cima, vista de lado, né? E essas aí são as lombares. As lombares estão mais atrás do abdômen, né? Que são as que mais sofrem com o peso excessivo e com a falta de fortalecimento do abdômen. Lá embaixo, ó, é o sacro, que é a coluna sacral. Olha lá como é que na pontinha dela, lá no final, no G, não parece um restinho de cauda. Essa é a vértebra lombar. As vértebras lombares são maiores, tá? Mesmo porque elas suportam mais peso, então elas precisam ser maiores. Esse aí é o sacro e o cóccix, né? Que é esse restinho de cauda que tem aí, tá?
vendo? O sacro parece que todas as vértebras se fundem e formam um osso só. E aí, juntando tudo, forma esse quadril aí que articula, né, o sacro com os ilíacos. Com o osso ilíaco forma toda a articulação. Tá? Aí já está o tórax, que a gente já viu lá, mas aí tem só o esqueleto. Tá? Ele por trás. E esse aí é o externo, com algumas cartilagens ali das costelas. Essas são as costelas, tá vendo? Vem lá da vértebra até aquela cartilagem ali, tá? O sistema muscular, só para vocês verem, tá? Porque o mais importante é a gente saber osso. Músculo, a gente não tem tanto problema. Nossos problemas maiores serão ossos e articulações, de quebrar, de ter entorse, de ter luxação, né? Aí mostra a cabeça, pescoço, mostra até uns vasos sanguíneos ali, né? Até a língua está mostrando, tá? Mas isso aí eu vou disponibilizar para vocês, vocês podem olhar com calma depois, beleza? Então, semana que vem eu dou uma avaliaçãozinha sobre isso para vocês e a gente vê a notinha de vocês, beleza? Valeu! Continuar porque ele resolveu parar aqui de gravar minha tela, não sei porquê. Aí, ó, dá para ver os ligamentos do joelho, tá? De frente, de lado. No meio ali tem o famoso menisco, que sempre dá problema, principalmente em atleta, esse pessoal que insiste em ser super-homem, né? Aí, ó, tem os ligamentos cruzados, tá vendo que eles cruzam um do lado do outro, né? Aí tem os ligamentos do tornozelo e do pé, né? Isso aí é por trás do pé. Vista lateral, outra vista do outro lado, e essa vista é de baixo, da sola do pé. Tá? E essas aí são as famosas vértebras cervicais. Era isso que era importante vocês entenderem. Ali em cima, ó, tem o atlas e o axis, tá vendo? Ele vai mostrar em mais detalhe daqui a pouco. Olhando de lado, as vértebras cervicais é um ossinho em cima do outro e no meio passa a medula, passam várias terminações nervosas e vasos sanguíneos. Aí tá, ó, o atlas. Tá vendo? Vendo de baixo e depois embaixo vendo por cima. Né? E essa daí, ó, é o axis. Então, quando uma articula com a outra, a gente consegue mover a cabeça, né, para um lado e para o outro, e girando. Todos os movimentos da cabeça a gente faz por causa dessas duas vértebrazinhas, esses dois ossinhos aí, pequenininhos, né? E essa é uma vértebra cervical típica. Todas elas são parecidas com essa daí, tá? Ó. Nota que todas elas têm um buraquinho ali no meio, né? Um buracão no meio e dois buraquinhos do lado, que é para passar a medula no meio e vasos sanguíneos e terminações nervosas do lado, tá? Essas daí já são as vértebras torácicas, ficam atrás do tórax, tá? Essas aqui estão viradas para a parte da frente do corpo, tá? Para a parte anterior. E essas aqui estão viradas para trás, para a parte posterior, tá? Essa é uma vértebra torácica típica, tá? Primeiro, né, de cima, vista de lado, né? E essas aí são as lombares. As lombares estão mais atrás do abdômen, né? Que são as que mais sofrem com o peso excessivo e com a falta de fortalecimento do abdômen. Lá embaixo, ó, é o sacro, que é a coluna sacral. Olha lá como é que na pontinha dela, lá no final, no G, não parece um restinho de cauda. Essa é a vértebra lombar. As vértebras lombares são maiores, tá? Mesmo porque elas suportam mais peso, então elas precisam ser maiores. Esse aí é o sacro e
e o cóccix, né? Que é esse restinho de cauda que tem aí, tá? No sacro parece que todas as vértebras se fundem e formam um osso só. E aí, juntando tudo, forma esse quadril aí que articula, né, o sacro com os ilíacos. Com o osso ilíaco forma toda a articulação. Tá? Aí já está o tórax, que a gente já viu lá, mas aí tem só o esqueleto. Tá? Ele por trás. E esse aí é o externo, com algumas cartilagens ali das costelas. Essas são as costelas, tá vendo? Vem lá da vértebra até aquela cartilagem ali, tá? O sistema muscular, só para vocês verem, tá? Porque o mais importante é a gente saber osso. Músculo, a gente não tem tanto problema. Nossos problemas maiores serão ossos e articulações, de quebrar, de ter entorse, de ter luxação, né? Aí mostra a cabeça, pescoço, mostra até uns vasos sanguíneos ali, né? Até a língua tá mostrando, tá? Mas isso aí eu vou disponibilizar para vocês, vocês podem olhar com calma depois, beleza? Então, semana que vem eu dou uma avaliaçãozinha sobre isso para vocês e a gente vê a notinha de vocês, beleza? Valeu!